Bom, pessoal, vamos para o segundo tempo de aula? Vamos lá? Nesse tempo de aula, eu quero conversar com vocês sobre a importância da pontuação no gênero textual, tá? Eu falei com vocês no tempo anterior sobre isso, mas vamos focar um pouco mais nisso. Como vocês acham que ficaria um texto teatral interpretado por um ator ou atriz sem os sinais adequados? Como é que eles iam entonar esse texto? Como é que eles iam apresentar a emoção num texto em que não há sinais de pontuação adequados? Como é que isso funcionaria, né? Ia ficar uma droga, gente. Contar para vocês, ia ficar horrível, muito ruim, tá bom? Péssimo. Porque, como eu mencionei anteriormente, como se vai saber qual é o tipo de emoção que deve se apresentar na hora da encenação, né? Na hora de lá personificar a personagem. Como é que isso vai funcionar? Não vai funcionar, porque o texto não apresenta a emoção adequada. E a emoção adequada será apresentada num texto de gênero teatral através dos sinais de pontuação, tá bom? Bom, não seria possível expressar toda a emoção ou entonação cabível ao personagem em uma determinada cena, então chegamos à conclusão que é fundamental pontuar um texto adequadamente. Mencionado anteriormente também, só o texto teatral? Não. Qualquer tipo de texto precisa ser pontuado adequadamente, ok? Bom, se não há pontuação adequada, um texto ou frase pode ganhar um sentido completamente diferente. E aí vem o nosso outro challenge, né? Vai ficar muito fácil, muito tranquilo de nós fazermos, porque a imagem já está projetada aí para vocês, tá? Mas presta atenção em como uma vírgula fora do lugar pode mudar o sentido de uma frase, tá? Leia a frase a seguir. Não quero estudar. Se a gente acrescenta uma vírgula após o advérbio de negação, a frase vai ganhar um novo sentido. Não quero estudar. Olha só como eu entonei a frase diferente para vocês por causa da vírgula, tá bom? Por causa da minha entonação, né, de acordo com a posição da vírgula, a frase para vocês, né, para o interlocutor, ganhou um sentido diferente. Não quero estudar. Estou dizendo que não quero, não estou afim, né? Não façam isso, por favor, tá bom? E nós temos a segunda frase que está usando vírgula. Não quero estudar. Olha só a diferença na entonação, tá bom? Usem, por favor, a segunda, tá bom? Deixa a primeira para lá. Mais uma frase. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Dependendo da posição em que colocarmos a vírgula, essa frase ganhará sentidos diferentes. Esse é meu segundo challenge, meu segundo desafio. Vamos lá? Eu quero que você coloque essa vírgula numa posição em que dê um ponto de vista masculino para essa frase, um ponto de vista positivo, tá bom? E eu quero que você coloque uma vírgula para dar um sentido positivo numa visão feminina. Como que eu vou colocar vírgulas em locais diferentes aí nessa frase para dar um sentido novo, num ponto de vista masculino e num ponto de vista feminino? Os pontos de vista são diferentes, não tem jeito, vocês vão ver, tá bom? Vou marcar um tempo aqui para vocês poderem fazer, tá bom? Façam aí, tentem no caderno. Olha aí o ponto de vista diferente. Ponto de vista diferente, gente. Deixa eu só sair aqui da apresentação rapidinho e eu vou voltar para aquele retângulo chato parar de aparecer para gente. Pronto, já parou. Então, olha só. Se você for homem, é bem provável que tenha usado a vírgula na posição abaixo. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura.
Agora, se você for mulher, a probabilidade é de que esteja na seguinte posição. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Eu gosto mais da segunda versão, né? Por que será? Por que será que eu gosto mais da segunda versão? Meninas, a segunda versão, não é não? Eu também acho. Meninos, a primeira versão, né? Eu não vou concordar com vocês não, mas tudo bem, eu entendo o ponto de vista de vocês, tá bom? Vamos lá. Próximo slide é isso aí, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que dependendo da posição em que o sinal de pontuação estiver, e nesse caso aí eu vou ser bem específica em relação à vírgula, você vai dar um sentido diferente para a frase, tá? Você vai dar uma ideia diferente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, utilizando outros exemplos. São exemplos assim que a gente vê com muita frequência, tá bom? Imagina que você está num grupo de amigos, tá bom? E vocês estão conversando, batendo papo, tendo aquele momento de descontração e bateu a fome, você vira para o seu amigo e fala, vamos comer, irmão. E aí, usando uma linguagem bem informal, tá, galera? Vamos comer, irmão. E aí, olha como é que eu coloquei essa frase no quadro. Vai dar ruim, não vai? Porque, ao invés de você convidar o irmão para comer, você está dizendo que você vai virar canibal. E aí isso não rola, tá bom? Porque canibalismo na nossa cultura não é uma coisa bacana, tá? Tem umas culturas que o pessoal acha legal, acha show, mas na nossa não vale. Então, queridos, se você vai convidar alguém para comer, para ir a um restaurante, por favor, vamos comer, irmão, tá bom? Não façam isso, não virem canibais nas frases de vocês, tá? Então, olha como é que o uso do acento é importante, tá? E se você procurar na internet, você vai encontrar uma série de frases exemplificando esses sentidos. E esse sentido pode te colocar em situações muito complicadas, tá bom? Em situações muito difíceis de serem revertidas. A escrita, pessoal, precisa ser pensada, tá? A fala, ela tem o recurso da entonação, da expressão facial. Quando você fala, normalmente, tá? Você está de frente com alguém. Se você não está de frente com alguém, né? Se você não está perto da pessoa com quem você fala, você tem o recurso da entonação da sua voz. Agora, a escrita não utiliza esse tipo de recurso. Então, é perigoso a gente não usar os recursos adequados. Se a gente não utiliza os recursos adequados, a mensagem que nós estamos transmitindo pode ser até ofensiva, tá? Se eu vejo uma frase dessa, eu já chamo a polícia. Chama a polícia porque vai dar ruim naquela família lá, tá? Vai com meu irmão, gente, que isso, não pode, tá bem? Então, prestem atenção nesses detalhes, ok? Pontuação é algo fundamental. Não passa batido pela vírgula, não passa batido pelo ponto final, não passa, porque o sentido do teu texto, da tua frase, vai ficar diferente, ok? Fechado? Então, não esqueçam, a vírgula é fundamental, assim como qualquer sinal de pontuação em uma frase ou em um texto, tá bom? Bom, agora que vocês já sabem disso, vamos terminar as atividades que foram propostas, ok? E daqui a pouco eu volto para a correção. Beijo!